que estavam em estado de choque, né, Paty? Quando vocês viram rapidamente, com a esperteza, né, é óbvio, com o olhar jornalístico do Carlos Almeida, a chegada do sequestrador, né, Paty? Exatamente, Isabelle, a gente estava aqui de plantão, né, até porque a gente não sabia o desfecho, né, da situação. Foi uma manhã muito tensa, né, no Rio de Janeiro, então todo mundo aguardando para ver qual seria aquele desfecho. Então a nossa equipe ficou de prontidão aqui no Hospital Souza Aguiar, onde a gente imaginou que seria o local mais viável para que as vítimas fossem trazidas para cá. Então a gente ficou aqui de prontidão aguardando quando de plantão aqui viu a chegada da ambulância da Ecoponte e registrou esse momento da chegada. Eu conversei com as pessoas, conversei com esse policial do BOPE que estava dentro, né? A gente até comentou um pouquinho sobre o trabalho que eles fizeram ali na ponte hoje de manhã, e ele me confirmou que era o sequestrador e que ele estava vivo, né? A gente viu também o Souza Aguiar, e pouco depois a Secretaria Municipal de Saúde anunciou que ele teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. O corpo continua aqui, ainda não houve a presença de familiares, a gente está de plantão, mas daqui a pouco o corpo deve seguir para o IML. Por enquanto, só esse atendimento que foi feito aqui no hospital. Isabelle, nenhuma vítima, nenhum refém foi trazido aqui para o hospital. Eu nem vou de informação oficial, porque a informação oficial é de repórter que apurou mesmo. Você já fez a apuração ali, mostrou, e não só o que você viu na lente, nas câmeras do Carlos, a gente consegue ver que há mesmo ferimento próximo. Eu não sei se o sangue da perna pode ter acabado ali na hora dele ter, mas tem imagens de sangue no momento. Essa imagem do César, o César Silva fez a imagem do momento em que ele é atingido. Volta na imagem, por favor. Essa imagem, o César estava posicionado, é o momento que ele é atingido. Há uma correria, porque tem mais de um disparo. Ele joga uma blusa ou uma coisa e o César consegue registrar ali de um outro ponto, e aí ele foca na imagem. Imagina um momento para a polícia, um momento para jornalista, e aí as pessoas começam a aplaudir a ação do atirador de elite, esse atirador que ficou mais de 3 horas deitado em cima do caminhão de bombeiros, esperando o momento exato. Existiam outros atiradores que estavam na linha reta de tiro do sequestrador, mas de cima do caminhão, a gente depois vai ter uma outra imagem. Aí, ó, esse é o momento aí, ó, em que você vai ver que ele até comemora. Ele tá coberto com uma manta vermelha. Ali, ó, ele já fez o disparo. Ele fez o disparo e avisa, você tá vendo aí, ó, foram 4 vezes que ele sai. 4 vezes ele tira o corpo para fora, 4 vezes que ele dá um recado, e aí você está vendo a retirada de algumas pessoas, entre elas idosos. Uma mulher dentro foi obrigada a amarrar os outros passageiros. Ele tinha não só gasolina, como ele tinha cordas, como ele tinha uma faca, e ele tinha uma arma que depois foi confirmada. Conversei hoje pela manhã com o Coronel Mauro Frias, e eu vou contar para vocês aqui. Chama o Caio ou conto um bastidor importante aqui que eu consegui, Humberto? Vou direto com o Caio ou posso contar? Porque eu tenho um bastidor muito importante dessa negociação. O doutor Carlos chegou agora aqui, Carlos Augusto Nogueira também. Eu vou ao vivo com o Caio Alex. Caio, te acompanhei o tempo todo. Você ficou junto aos policiais num cinturão de isolamento importante para a negociação. E você me diz uma coisa, meu amigo. Coronel Mauro Frias falou para mim, eu vou contar o bastidor, que a primeira preocupação dos psicólogos que acompanhavam ali e deles que são especialistas em negociação era a seguinte: ele não queria nada. Todo mundo tentava uma negociação como se fosse um sequestro. O que você deseja em troca? E a preocupação de quem estava fazendo a negociação é que ele não queria nada. Ou seja, segundo os psicólogos, ele já sabia e queria o tal do desfecho que aconteceu. O que você sentiu aí? Boa tarde. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde a todos. Olha só, Isabelle, era o que dava para sentir aqui no local, tá? Imagens que a gente recebeu, por exemplo, por redes sociais, mostravam que ele chegou a colar no teto do ônibus partes de garrafa PET com combustível. E ele também, alguns passageiros tiveram as mãos amarradas também, como forma de agir muito violentamente ali dentro. O único pedido que esse homem fez foi uma ambulância para que pudesse socorrer uma mulher que passava mal dentro
do ônibus. A polícia militar informou que com ele foi encontrado um simulacro de arma de fogo. Ele foi identificado como William Fernandes da Silva, de 20 anos. Eu conversei aqui com o governador Wilson Witzel, que falou o seguinte, que chegou a falar com familiares dele por telefone. Eles disseram que ele não estava bem de cabeça. Automaticamente, esses familiares pediram desculpa ao governador pelo que ele estava fazendo, mas que não conseguiam acreditar que ele poderia ter uma atitude tão drástica como aquela. E um outro detalhe chamou a atenção, tá, Isabelle? Bem no acesso à Ponte Rio-Niterói, perto ali onde tem a Praça do Pedágio, um homem foi preso, identificado como Luiz André da Silva Carvalho. Luiz André da Silva Carvalho. Esse homem estava em uma moto, também tinha uma balaclava, tinha um espeto de churrasco, tentou furar os bloqueios, gritando que ia para o ônibus ajudar o amigo dele. O governador Wilson Witzel chegou a falar que essa atitude parecia ser de terrorismo, tá? Mas claro que agora a divisão de homicídios da capital e os demais agentes que estavam envolvidos nessa ação vão tentar entender o que aconteceu. Aqui, para a Ponte Rio-Niterói, vieram Polícia Rodoviária Federal, o Comando de Operações Especiais, com BOP, Choque, BAC, além de agentes também do ROCAM, do 12º Batalhão. A ponte ficou 3 horas e meia com o tráfego de veículos fechado. E também essa situação de terror e medo dentro do ônibus. A gente acompanhou cada pessoa, Isabelle Benito, que ia sendo liberada. A 6ª vítima liberada já saiu desacordada de dentro do ônibus, desmaiada. E teve um dado momento, Isabelle, que o pessoal do BOP pediu para que a imprensa não mostrasse mais ao vivo o que estava acontecendo. A gente pudesse colocar imagens gravadas. Eu já vi isso até em um filme nos Estados Unidos, para tentar enganar o criminoso, que eles pudessem chegar mais perto do ônibus. Mas foi aí que chegaram o quê? Os atiradores do Elite, que foram espalhados ali. A viatura do bombeiro, que estava bem próximo da imprensa, eles deram uma marcha ré, chegaram mais próximo do ônibus e o atirador de Elite já estava em cima dessa viatura e tinha sobre ele um cobertor vermelho para enganar esse homem que ia causar um verdadeiro ato de terrorismo aqui na ponte. E automaticamente os tiros foram disparados. A gente chegou a contar cerca de 7 disparos, né? O governador também falou algo em torno de 7 disparos e ele foi atingido. Levado ao hospital, ainda estaria com vida, deu entrada morto. Agora, foram cenas que a gente só viu em filme, né? Lembrando que em 2017, Isabelle, a gente teve bem aqui no acesso à ponte Rio-Niterói um ônibus que também bandido armado tentou assaltar, fez as pessoas reféns e automaticamente acabou preso. E há 19 anos atrás, no dia 12 de junho, a gente viu aquele fato do ônibus 174 que foi sequestrado e infelizmente a professora Geisa Firmo Gonçalves acabou morrendo naquela ação. Graças a Deus, hoje a gente viu que esse homem que fez esse ato aí, esse crime, né? Infelizmente ele foi morto, mas as 37 vítimas que estavam dentro do ônibus foram resgatadas todas com vida, algumas passando mal, mas todas com vida. Isabelle Benito. Eu conversei hoje, agora no programa, o governador falou que a mesma assistência que os reféns vão ter, a família do sequestrador também vai ter, que ele conversou com a família. Daqui a pouco está no ponto, né, Humberto? Daqui a pouco a gente vai mostrar essa entrevista, né? Aí é o momento exato. Falando no 174, eu vou aqui porque eu pedi permissão. O produtor do meu programa de rádio, o Felipe Melo, jornalista, era assessor do então governador Antony Garotinho, na época do 174, e ele relatou que ele estava na sala quando o coronel Josias Quintal entrou e falou: governador, a gente tem ele na mira, o atirador tem ele na mira, só que existem muitas câmeras muito próximas. Qualquer tiro que der na cabeça vai ser uma cena muito feia. E aí o governador virou e falou para ele: então vamos cessar, esgotar a negociação. Só que chegou um momento, e como casos como esse, meninos, em que é um risco, porque o que a gente viu foi que terminou em tragédia. É um risco você cessar uma negociação. Eles optaram, na época do 174, por cessar a negociação. Existiam muitas câmeras, muitos flashes entre o atirador de Elite e o próprio Sandro, né? Inclusive é o mesmo sobrenome, né, gente? É Nascimento também, né? O Sandro é Sandro Nascimento. E aí, coloca a imagem, por favor, que chama a atenção.
Conversei hoje com um amigo psicanalista que ele falou, Isabelle, presta muita atenção na imagem do sequestrador. Ele tira o corpo para fora várias vezes. Ele se expõe para a morte várias vezes. Ele queria que todo mundo visse aquilo. Então isso leva a crer que ele esperava esse desfecho. Tem que ter um sangue frio, para não falar outra coisa absurda. Que é muita gente ali, né, gente? Boa tarde, Isabelle. Boa tarde a todos. Isabelle, eu acho que esse ato de colocar o corpo para fora do ônibus e tal, é oriundo também de um nervosismo e um despreparo, né, dele. Mas né? é de um pensamento suicida também. Sinceramente... Segundo o psicanalista que eu conversei, mostra o traço extremamente suicida dele. Pode ser, tanto que ele tinha combustível dentro do ônibus, sim, né? Sim. Não, e ele faz 3 vezes isso. Ele não anuncia o roubo. Ele não anuncia roubo em nenhum momento. Nenhum momento. É um comportamento realmente de quem não tem nada a perder, né? Agora, ele estava com problemas psicológicos. Mas, Isabelle, eu vou ser sincero para você, o que mais me chama a atenção, se é que tem fato engraçado nisso, né? Porque a ação foi exitosa, a gente pode comentar. Ele faz 3 vezes aquele comportamento que não é típico de quem está sequestrando alguma coisa. Ele não tem ninguém próximo a ele. Esse é o momento da reportagem do César. Ele não tem ninguém. É aquela imagem que acabou de passar. Esse é o momento, imagem, parabéns ao Cezinha, que ficou posicionado e conseguiu se posicionar na ponte. É muito complicado porque é um espaço estreito. Esse é o atirador que ficou 3 horas deitado na mesma posição em cima do carro. Existiam outros atiradores ali na linha reta do sequestro. Foi traçado a partir do 174, com a imprensa mais afastada. Aí, ó, ele faz isso 3 vezes. É isso daí que a gente estava falando, é o comportamento dele. Ele faz isso 3 vezes. O comportamento de um sequestrador que quer algo em troca seria ter um escudo humano. E ele não tem. Depende. E ele não tem ali. Não tem como prever como vai ser a atitude de cada pessoa. Por isso que qualquer situação com refém é muito perigosa. Porque você não consegue prever numa bola de cristal o que o cara vai fazer, qual vai ser a postura dele. Assim, esse caso não parece uma situação típica de sequestro, justamente por isso, porque ele tinha cordas, ele tinha gasolina, ele não anunciou um roubo. Então você via que ele queria fazer um espetáculo mesmo, e ele sabia mental, né? E ele queria esse resultado. Hoje a gente tem que dar parabéns para a Polícia Militar do Rio de Janeiro e a Polícia Rodoviária Federal, porque eles agiram com um protocolo certeiro. Esse protocolo que a gente fala que surge a partir do 174, na verdade não surge, ele sempre existiu. A questão é que no caso do 174, a gente não usou o protocolo. Todo policial, quando ele entra na academia de polícia, policial civil, militar, rodoviário, a gente aprende a lidar em situações de refém. Porque o que acontece? Qualquer um está sujeito a ter um roubo no meio de um caminho e ter uma situação de refém. Como é esse protocolo que a gente aprende? A gente não é o negociador. Negociador no estado do Rio de Janeiro é a CORE e o BOP. Eles que fazem a tomar a decisão. Então a gente preserva o local. Essa é a imagem do sequestrador, Humberto, que acaba de chegar para a gente? É a imagem do sequestrador? Coloca, por favor, de novo. Esse é o momento. Diga, Carregosa. A gente isola o local e aí começam as primeiras negociações. Obviamente, a gente não pode prometer nada para a pessoa que está... Não dá para saber o desfecho, né? Não dá para cumprir. E aí a gente espera, obviamente, um grupo especializado chegar. E aí, nesses locais, a gente tem que tomar uns cuidados. Primeiro, a lista de prioridades de cuidado. Por incrível que possa parecer, isso é estranho... Primeiro é a vida do policial, a integridade do policial. Porque se o policial sair ferido, às vezes um sequestrador que tem uma arma, ele vai ganhar 2. Sim. Que é a do policial. E aí você também tira... Aí um policial ferido numa situação dessa, desestabiliza todo mundo e aí o risco dos reféns morrerem é maior. Depois o refém, por fim, o sequestrado, né? Sim, o sequestrador. A gente vai falar todos os detalhes, inclusive com imagens que a gente conseguiu aí, que eu preciso da ajuda de vocês. Essa é a imagem do sequestrador, Nascimento. Qual é o primeiro nome dele? A Paty tem todos os detalhes e a Paty está acompanhando porque pegou com exclusividade ele chegando ainda com vida no Souza Aguiar. Bota a Paty, por favor. Fala, Paty. Isabelle, o sequestrador é William Augusto da Silva, tá? O nome dele foi confirmado agora há pouco pela Polícia Militar. A gente ainda não sabe a idade dele, mas ele tem cerca de 20 anos, essa é a idade estimada. O corpo do William continua aqui no Hospital Souza Aguiar, né? Como a gente disse anteriormente, ele chegou numa ambulância da Ecoponte às 9h30 da manhã, chegou vivo, chegou numa manta térmica, né? Que é usada para manter a temperatura do corpo. Ele estava com sangue na região aqui do peito e ele foi levado
para dentro do hospital e só depois a Secretaria Municipal de Saúde emitiu uma nota oficial dizendo que ele já chegou em parada cardiorrespiratória e faleceu pouco tempo depois aqui na unidade. Eu conversei com um policial do BOPE que estava nessa ambulância que prestou o socorro e ele confirmou que o sequestrador realmente estava vivo, chegou vivo aqui no hospital e faleceu situação de crise, né? O controle emocional que um atirador de elite precisa ter numa situação tão tensa, né? Hoje, a manhã toda, a gente reviveu, como vocês disseram, o ônibus 174, né? Que foi um trauma para todo mundo aqui no Rio de Janeiro. E foi todo esse momento a gente revivendo isso. E eu lembrei também, Isabelle, daquele caso, se não me engano, foi na Tijuca. Eu nunca esqueci o nome do atirador, que foi o Major Busnello. Lembra disso? Que o policial, o sequestrador estava até segurando, né? Segurando a vítima. E o atirador fez um tiro, né? Um tiro certeiro e conseguiu ali neutralizar, né, a situação. Então, assim, uma manhã muito tensa, tá? O corpo do sequestrador, ele continua aqui no Souza Aguiar. Agora existe a expectativa de que ele saia daqui para o IML e a gente acompanha se tem alguma movimentação dos familiares. Por enquanto, não chegou nenhum parente aqui, Isabelle. Inclusive, o governador Wilson Witzel conversou com um dos familiares que pediu desculpa e relatou que ele vinha passando por alguns problemas. A gente já tem o trecho, são vários trechos do governador que falou sobre isso. Eu não sei qual é o primeiro, pode rodar o primeiro aí, por favor. O que nós assistimos foi um trabalho muito técnico da Polícia Militar. A todo tempo eu fiquei monitorando para fazer o meu trabalho como governador e a Polícia Militar, usando os atiradores de elite, escolheu a melhor oportunidade para salvar os reféns. Quem deu a ordem para o tiro, governador? A técnica da Polícia Militar. Meu papel como governador é fazer com que tudo funcione. E funcionou. Nós nos mobilizamos rapidamente, tentamos da melhor forma possível evitar o transtorno para a sociedade. Eu peço desculpas à sociedade pelo transtorno que hoje, infelizmente, ocorreu. Olha só, e eu conversei com o coronel Mauro Flies ao vivo, a gente está tentando entrar. Essa pergunta que o Caio fala, é o Caio que fez, não foi? O Caio foi fundamental e fala, quem deu a ordem para atirar? Porque ninguém, né, tá lá, o atirador tá lá, pronto para coisa, mas ele precisa de uma ordem, né? Aí o coronel Mauro Flies falou que nesse caso, o importantíssimo foi que o governador falou, a autonomia é da autoridade do BOPE, a autonomia, quem vai decidir, quem vai dar o tiro são os especialistas. Assim que vê o momento exato, quem vai dar a autonomia, quem vai decidir se vai puxar o gatilho é de quem está lá na precisão. E isso foi um fato inédito no Rio de Janeiro, isso no Brasil. o coronel Flies falou, foi a primeira vez que isso aconteceu. Porque a gente vai ver nossos históricos de governadores, que vai até do Garotinho, que foi secretário de Segurança Pública, inclusive ele tinha um apelido, né, na época, um apelido justamente por conta disso, de achar que se sabia muito também de segurança pública. Garotinho, Marcelo Alencar, sempre teve essa intromissão em casos de crise do governante querer dar essa decisão. Eu acabei de contar que no 174 o cara, ele pede autorização e o Garotinho fala não para não atirar. E aí o que acontece? Você tem um protocolo, o protocolo de refém é igual no mundo inteiro, e aí você abre espaço para uma pessoa que não conhece o protocolo, não foi treinada para isso, opinar e decidir. E aí você abre espaço para o errado acontecer. E é uma decisão super difícil. Na verdade, quando o sniper está posicionado, ele não recebe na hora, ele recebe uma ordem anterior, ele fala assim, a partir do momento, você tendo uma boa avisada, você pode abater o tomador de reféns. Então ele recebe aquela ordem e aí ele espera o melhor momento de acordo com a progressão do sequestro. Porque às vezes o sequestro vai progredindo aí de uma tal forma que o coordenador da operação, que é o negociador, que ele conversa tanto com o tomador de reféns como ele conversa com o coordenador, ele vai e decide, né, por abater o inimigo, e aí o sniper ele fica esperando o melhor momento após essa decisão. Ele não fica olhando, o cara fala, agora, não. Ele que tem... que são segundos, né? Você vê, bota a imagem de novo, os segundos que ele sai. A expertise de decidir. Ele joga uma mochila e aí acontece ele já tem ordem prévia. Ele já tem ordem prévia. Aí ele decide o melhor momento de abater o inimigo. Que na verdade é o seguinte, o policial que está ali, você vê vários policiais, eles não podem dar o disparo.
Porque o que acontece? São vários policiais. São vários policiais fazendo o isolamento da área, mas nenhum policial desse efetua o disparo. Nenhum pode efetuar. Nenhum pode efetuar o disparo. Mesmo tendo um bom momento. Não Se pode. mesmo eu estando assim Só na o sua atirador. frente, você sendo um sequestrador, num momento de tensão, num momento de estresse, que é um sequestro, eu posso errar esse tiro. E aí esse tiro errado custa muito alto. Então você não pode dar. atirar, só o atirador de elite, o sniper. O sniper atirador de elite, e que já está posicionado. E aí o que acontece? O tomador, na verdade o negociador, ele vai analisando o momento. Em regra, ele já tem autorização prévia para efetuar o disparo quando ele sabe que ele pode efetuar o disparo. Porque o que acontece? A negociação tá boa nesse momento. Nesse segundo está fluindo bem, mas daqui 30 segundos pode desandar. Que é o que aconteceu no 74. Exatamente. Que é o que eles pedem autorização. Ó, nesse momento, governador, nesse momento tá o momento para o atirador. E ele fala não. E quando a negociação já está numa situação que assim, que ele você já resolve sair sentiu com a que o refém. cara já está praticando atos para se integrar, entregar para a polícia, e você vê muito isso em casos de roubo que dá errado, que ele faz refém, que você já vê que ele está... Aí você, obviamente, esse disparo não é autorizado. Aí o próprio negociador fala, ó, não vai dar o disparo, que ele já vai se entregar. Enquanto isso não acontece, esse caso foi um caso excepcional. Você viu que era uma pessoa, ao que tudo indica, doente. Exato, então, passando assim, por sérios problemas. A gente só vai descobrir, Isabel... Olha lá, ele sai 3 vezes assim, ó. Eu quero só o Caio aqui, porque Caio, conversando ao vivo com o Coronel Flies hoje, ele falou, Isabelle, vários aspectos mostravam pra gente que tava os policiais, que vocês explicaram que não poderia atirar, vários policiais, sniper, o atirador de elite, posicionados sem piscar, sem respirar, sem conversar com ninguém. E a atitude a partir do sequestrador é que vai deixando a situação mais complicada. Primeiro, os reféns amarrados dentro do ônibus. Segundo, as PETs com gasolina lá dentro e ele possivelmente não dava para revistar, saber se ele estava com isqueiro. Terceiro, que é a equipe de psicólogos que estava ao lado dos policiais de negociação e em que a todo momento pedia para eles, reforça o que você quer em troca para liberar os reféns. E ele não queria nada. Ele não exigia Isso foi nada. atendido. Agora, a gente chegou a conversar informalmente com os policiais do BOP que estavam ali perto, e eles disseram o seguinte, Isabelle, já tinha se passado 3 horas, então eles já consideravam a situação crítica, utilizando essas normas internacionais. Por isso eles decidiram começar a agir, porque tinham as fotos das pessoas que tiveram as mãos amarradas ali dentro, tinham as fotos que mostravam que ele pegou ali partes de garrafa com combustível, e elas foram posicionadas no teto do ônibus para que ele pudesse incendiar a qualquer momento. Ele tinha saído de dentro do coletivo cerca de 4 vezes e voltado, mostrando que aparentemente, psicologicamente, ele não estava bem. E ali dentro, ele toda hora apontava aquilo que seria um revólver calibre 38 e que depois desse desfecho trágico foi visto ali que era apenas uma arma de brinquedo que ele estava utilizando. Só que tudo aquilo que ele fazia era tão, pelo lado do que seria mais violento, um lado mais trágico, o BOP fez aquela reunião e decidiu agir. O próprio governador Wilson Witzel afirmou o seguinte, que ele não ficou para poder dar a ordem. O comandante do Batalhão de Operações Especiais foi quem deu a ordem no momento em que o atirador afirmou que ele estava na linha ali de tiro para que ele pudesse efetuar os disparos. Por sorte, as 37 pessoas que estavam dentro do coletivo não ficaram feridas, Isabelle Benito. A gente vai ver agora a reportagem completa dessas 4 horas de terror sobre a ponte Rio-Niterói. A reportagem é dele, Caio Alex. No meio da ponte Rio-Niterói, agentes da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, ambulâncias e agora há pouco chegaram homens do Batalhão de Operações Especiais. O ônibus que estava atravessado foi colocado bem ali e um homem que faz os reféns ainda permanece dentro do veículo. Uma pessoa desceu agora, terceiro a ser liberado aí do ônibus. Agora você percebe, vindo aí pela pista contrária, pela contramão, mais uma viatura. Também um barco do Corpo de Bombeiros foi devidamente posicionado aqui na Baía da Guanabara para que eles possam auxiliar caso esse criminoso que está no ônibus fazendo as pessoas reféns possa tentar pular ou até mesmo fazer algo mais
extremo aqui no local. E você consegue perceber aqui também que essa viatura do Corpo de Bombeiros, essa outra do Batalhão de Operações Especiais e uma terceira viatura, que também é do Corpo de Bombeiros, foi devidamente posicionada aqui justamente para evitar que o ônibus possa se locomover e tente passar aqui pela ponte. Foi tipo um cordão de isolamento montado aqui para evitar que ele possa tentar fugir daqui com o ônibus. Imagens de dentro do ônibus já mostravam que ele tinha colocado gasolina agarrado em garrafas PET cortadas. Aí você percebe também que no vão central, a grande quantidade de pessoas que pararam aqui. São motociclistas e motoristas também que estão acompanhando essa movimentação nesse exato momento aqui no local. A gente tem ali o Corpo de Bombeiros, atiradores de elite, ambulâncias, todo mundo mobilizado nessa ação que já passa de 2 horas e meia aqui no Rio de Janeiro. Ponte Rio-Niterói com as duas faixas, os dois lados interditados, tanto para quem vai para o Rio de Janeiro quanto para quem tentava seguir para Niterói. O pessoal dos bombeiros e também o pessoal lá, a pessoa está sendo retirada de dentro do ônibus. Sexta passageira que saiu desmaiada de dentro do ônibus e precisou ser resgatada ali para ser levada à ambulância e ser levada para o hospital. Aí você tem mais um grande efetivo do Comando de Operações Especiais chegando aqui no local. A Polícia Militar informou que 22 pessoas foram feitas reféns por esse criminoso. Tiros foram disparados, o atirador de elite comemorando nesse exato momento. Ele teria acertado o criminoso que estava dentro do ônibus fazendo as pessoas reféns. A comemoração é total da polícia aqui e também das pessoas que estão aqui na ponte comemorando, parabenizando a ação do atirador de elite. Mais de 3 horas e meia dessa ação aqui, das pessoas feitas reféns na ponte, e agora o desfecho aí com tiros disparados. O mais interessante foi a estratégia do pessoal do Batalhão de Operações Especiais, né? Que eles pediram à imprensa para não mostrar imagens reais do momento em que eles estavam se posicionando. A gente começou a gerar aí imagens gravadas para que eles se posicionassem na parte de trás do ônibus, fechassem um cerco, pudesse desestabilizar ali o sequestrador. Aí o atirador de elite fez esses cerca de 7 disparos. Eu vou falar pra vocês, tem uma coisa que me noja bastante, e aí um fala do lado A, lado B, eu ouço de tudo, mas eu juro pra vocês que tem gente que aproveita desse momento só pra se aparecer em rede social. Tem gente que até o Carregosa já me mandou aqui, que eu até conheço, e me escreve colocando como atirador de elite, como vilão na história. Que tudo tava normalizado. Em que país tu vive, cara? O cara pendurou gasolina no teto com um bando de trabalhador ali, uma mulher passando mal. O cara não estava em seu estado, ele não era um ladrão, ele não queria nada, ele não estava no seu estado mental, ele poderia fazer o que fosse. Qual é o momento tranquilo que tu viu na história e que tu acha que o atirador de elite morreu, que o atirador de elite errou? Fala isso pro pai do personal trainer, da Lagoa. Se a gente tivesse um atirador preciso, calmo na Lagoa, aquele outro doido não teria matado o personal e o engenheiro, esfaqueado a menina. E ela estaria casando hoje com outro cara. Em que país vocês vivem? É uma situação de risco. O protocolo foi todo seguido. Tem gente que vive pra palco. Tem gente que... É assim, esse Brasil tá insuportável, o Rio de Janeiro tá insuportável assim. Eu sou contra a polícia, então o que ela fizer eu vou ter que criticar. Eu sou contra os direitos humanos, então o que ele fizer eu vou ter que criticar. Porque eu não quero ver o que eles fizeram. Se fizer de bom, não tem nada. Pelo amor de Deus, meu filho, o que se faz numa situação dessa? 4 horas com um trabalhador dentro do busão. O cara amarra gasolina no teto. O cara não quer nada em troca. O cara sai toda hora, o cara ameaça a menina que está sentada no primeiro banco. Ameaça a menina. Faz ela amarrar todo mundo, faz ela desamarrar todo mundo. A polícia espera, faz protocolo, não atira da primeira vez, tenta negociação, leva 4 psicólogos pro local. Você quer o quê? Você quer o quê? Quer esperar o quê? Quer saber se ele tá com isqueiro, acender e bum, explodiu o ônibus? Aí a culpa é de quem? A culpa é da polícia que não neutralizou. Porque a culpa foi da polícia de não neutralizar o outro lá na Lagoa e morreu todo mundo. Em que país vocês vivem, pelo amor de Deus?
É um protocolo seguido em qualquer lugar. Atirador de elite não é uma invenção do Rio de Janeiro. É uma situação de risco. O cara não estava no seu estado mental. O cara poderia fazer qualquer coisa. O cara era uma bomba relógio e tinha que ser desarmada. Infelizmente morreu. Chegou vivo no hospital, mas eram mais de 30 pessoas dentro do ônibus. Vocês estão malucos? Vocês estão querendo usar a rede social para fazer discurso? Vai o seguinte, vai lá então na ponte. Vai lá na ponte e salva o resto do povo. Aí tem outro doido que tá com espeto lá, tem doido pra tudo. Infelizmente não vai ser a primeira vez que vai acontecer. Aí eu já vejo, o Carregosa me manda um print de um troço que eu tenho vontade de ter um treco. A polícia fez o protocolo, agiu e as pessoas são salvas. Resultado disso, infelizmente ninguém queria que o cara tivesse morrido. Infelizmente, o cara poderia ter se tá doido, está passando por problema psicológico. A família falou sobre isso. Mas meu irmão era trabalhador, indo trabalhar com marmita na mão, meu filho. Tu quer o quê? Tu quer ainda criticar? Ah, vá tomar banho, pelo amor de Deus. E tem o quê, Humberto? Que é governador Wilson Witzel? Tem mais? Então bota aí, por favor. Conversei com familiares dele. Um dos familiares dele me pediu desculpas. Eu falei, o senhor não tem que me pedir desculpa de nada, mas ele queria pedir desculpa e pediu desculpa a toda a sociedade, pediu desculpa aos reféns, disse que alguma coisa falhou na criação. E a mãe estava muito abalada, está muito abalada, e nós vamos também cuidar da família dele, nós vamos entender esse problema para que outros mais não ocorram. Sim, não era um marginal que estava lá para subtrair o pertence, era uma pessoa que estava com problema. A mãe dele tem que ser acompanhada. Ele conversou, a mãe tem que ser acompanhada. Você imagina para a mãe dele que o filho não está, depressão, gente, é um problema muito grave. A mãe dele, ele falou que não estava com histórico, a mãe dele tem que ser acompanhada, a família tem que ser acompanhada. Mas, gente, tinha trabalhador lá dentro, pelo amor de Deus, sabe? Tem hora que eu fico muito confusa nesse Rio de Janeiro. Aí o governador sai do helicóptero, uma ação exitosa, todos salvos. O cara morreu porque ele podia ter algum gatilho, acionamento, porque aquilo foi premeditado, o cara estava com combustível, material inflamável, né? É ou não é? Então ele podia acionar aquilo, matar todo mundo, ninguém sabe se ele estava ou não, se a arma era de brinquedo ou não. Aí o governador, o cara está comemorando. O cara vai fazer o quê? O cara vai chorar? São 3 horas e meia de angústia que cada minuto o cara está sofrendo junto com a polícia. Aí o governador vai sair do helicóptero, vai chorar, vai abraçar. Oh, meu Deus, não, que nem filme. Como é que pode isso, O problema é que eu acho que nesse ponto tem pessoas que tem uma polícia exitosa, cara. A gente tá num problema hoje em dia na nossa sociedade, que a polarização acabou causando... É a polarização que acaba causando um monte de... E aí, assim, você falou muito bem, que assim, que país vive? Não vou falar nem país, porque esse aqui, o universo, ele tá morando, porque... Pessoas que falam isso, desde os Estados Unidos e Europa, como Cuba e Venezuela, vão praticar o mesmo protocolo. O protocolo de atuação de refém é o mesmo no mundo inteiro, dos Estados Unidos a Cuba. Então, assim, para todas as posições, você vai ter um lugar que vai aplicar exatamente da mesma forma. E aí, obviamente, a gente